reformuladas e eu espero que vocês gostem do novo, de como elas vão aparecer a partir de agora. A gente já começa direto com a polêmica da semana. Eu acho que todo mundo está sabendo, escutou, ouviu falar, na verdade, em relação ao caso da menina Ágata, né, que foi morta entre o combate entre a polícia e os traficantes. Logicamente é um completo absurdo, né, o que aconteceu. No entanto, isso aconteceu no Rio, pois o Rio está em estado de guerra civil, né? O que necessitam são duas coisas. Uma interação maior entre as polícias, que ocorre, né? Que deveria ocorrer, uma maior inteligência, e também uma mudança na lei do usuário. Por quê? Por que existe o tráfico? Existe o tráfico porque existe alguém comprando. Ou seja, a partir do momento que você não tem o cliente, o comércio não existe. Então o tráfico só existe porque tem alguém para comprar, ilegalmente. Então, assim, é uma reflexão que a gente deveria ter em relação a isso. Todo mundo focou na menina, logicamente é uma tragédia, a gente sabe disso. Só que a gente tem que ver de um ponto maior. Qual é o ponto maior? O ponto maior é combate ao tráfico. Mas não se combate ao tráfico apenas com armamento, apenas indo com embate. A gente combate o tráfico com inteligência e com mudanças legislativas, que é um grande gargalo que a gente tem há muitos e muitos e muitos anos e não há mudança nisso. Essa mudança tem que vir principalmente do legislativo, fazendo mudanças em relação ao usuário. Se o usuário começar a ser punido, a chance de o tráfico diminuir ou acabar é muito grande. Agora fica uma pergunta. Vocês lembram do menino Juan? Ele foi morto brutalmente pela mãe, juntamente com a sua companheira. Só que a repercussão foi muito diferente. Essa repercussão foi gigantesca. Todo mundo falando sobre, todo mundo batendo em frente disso, de que a polícia mata muito, de que a polícia é a que morre mais e é a que mata mais. Só que, no entanto, é o seguinte, o Juan morreu. Não houve essa repercussão toda. Foi um crime hediondo, bárbaro, tanto quanto a da Ágata. No entanto, a pergunta que fica, será que a vida do Juan é menos importante do que a vida da Ágata? Porque não houve essa mesma repercussão. Ou será que a mídia, que se diz imparcial, usa as notícias para atacar instituições e pessoas que não concordam com suas diretrizes? E aí faz um showzinho midiático quando acham conveniente. Fica a questão. Aí você sabe a resposta ou você decide qual é a resposta. Mas vamos mudando agora de assunto, vamos voltar para Patos de Minas, era só para a gente dar uma introdução nessa polêmica toda que aconteceu no Brasil. Vamos falar sobre as reclamações dos cidadãos. Houve a reclamação sobre a poluição no Distrito Industrial, uma empresa de asfalto, que fica atrás da Mercedes, na Avenida Rodrigo Castilho de Avelar, ao lado da Paisan, pavimentação. O Valdinei fez essa reclamação. Também tem a reclamação na Brito Moreira, com a São Marcos, de buracos. Há mais de 4 meses, a Vera já ligou para o secretário de obras, já ligou para o prefeito, e todos falam que iriam resolver o problema dela. Ela sempre entra em contato com a gente, sempre fala para a gente tentar ajudar, mas até agora nada foi feito. Então fica essas reclamações, eu espero que o prefeito ou os vereadores, alguém escute, porque essas pessoas elas precisam de ajuda. Vamos para as notícias comentadas. Vamos falar sobre a audiência pública agora. Sobre a audiência pública do orçamento participativo, que foi na terça-feira. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, foi um monte de blá blá blá, e que no final da história não deram em nada. Foi uma ideia, deram ideia nenhuma produtiva realmente, entendeu? Quem estavam lá, na verdade, foram os servidores públicos que respondiam as perguntas feitas ao prefeito. Tinham instituições pedindo recurso, e quando a gente questionou, ele saiu pela tangente. A gente perguntou se eles se preocupavam tanto com a saúde, porque esse foi o ponto mais abordado nessa audiência pública. Todo mundo falou em relação à saúde, que a saúde tem que melhorar, que a saúde tem que fazer, tem que acontecer. Mas são 3 anos que até agora não fizeram nada, então resolveram falar sobre a saúde apenas agora. Então quer dizer, ninguém
precisou de saúde esses 3 anos. Agora, no último ano, perde a eleição, aí realmente precisa-se da saúde. E aí a gente perguntou se aquele valor que foi feito, o empréstimo, né, que foi feito para asfaltamento, o porquê não foi feito um empréstimo para a saúde. São 2 coisas distintas. Não, a gente sabe que quando o recurso vai para asfaltamento, ele vai carimbado, e aí você só pode utilizar lá. Não foi essa a nossa questão, porque o prefeito não entendeu. Provavelmente não entendeu o que a gente perguntou. E aí, a questão é a seguinte, o porquê que não fizeram um empréstimo de 10 milhões para a saúde também? Já que estavam pensando tanto na saúde assim, e não pensaram na saúde, né? Na verdade, é porque o recapeamento é mais fácil de ser visto, né? Então, quando você recapeia uma rua, o efeito é imediato. Já na saúde, o efeito ele demora a vir aparecer. E como as eleições estão próximas aí, né? A gente já sabe por que os 10 milhões foram para o recapeamento e não para a saúde. Não. Por que vou refazer o que eu falei, porque senão não vai ser entendido pelo prefeito de novo. Por que os 10 milhões foram pegos para o recapeamento e não foram pegos 10 milhões para a saúde? Ponto. Tudo bem. Depois de a gente falar isso, a gente falou sobre os aumentos dos salários, né? Porque em 2016 teve o aumento dos salários, né? Dos vereadores, tanto do prefeito quanto dos secretários, que logicamente dão um custo maior ao erário, né? Ao orçamento de Patos de Minas. E eu perguntei o porquê que não fazem assim, por que não recuaram os salários, porque o prefeito falou que estava muito apertado, o orçamento, que eles correram atrás de refazer isso tudo e de conseguir melhorar o orçamento de Patos. E eu perguntei o porquê que esse orçamento, ou os salários, não voltaram ao patamar de 2016, que aí você conseguiria ter uma economia e essa economia também poderia ser utilizada na saúde, já que tudo que foi falado era em relação à saúde. Então, se eles estavam tão, assim, realmente se importando com a saúde, por que não fizeram isso antes? Então fica a dúvida, né? Mais uma coisa, teve muitas pessoas que falaram em relação ao horário, são trabalhadores. Por quê? Essa audiência pública não foi feita para a população realmente. Pense comigo, a população que trabalha, aí você sai às 6 da manhã de casa, volta às 6, 7 horas da noite para casa. A audiência pública foi numa terça-feira, às 7 horas. Mesmo que o cidadão ele tenha vontade de ir, de perguntar, de esclarecer suas dúvidas, ele não consegue. Ele pode tentar, mas ele não consegue. Por quê? É o trabalhador braçal ali que está cansado do seu dia de trabalho, entendeu? Tem que pagar os seus impostos, quer chegar em casa, quer estar junto com a sua família. E não tem essa oportunidade. Então acaba que essa audiência pública não é pública, não é para a população no final da história. Porque se você quisesse fazer uma audiência pública que realmente desse resultado, você faria num final de semana, num sábado talvez, quem sabe até num domingo, com certeza a população iria aparecer lá. Muitas pessoas até falaram isso pra gente em relação de que é injusto porque eu trabalho muito e aí acaba que não dá para eu ir esse horário. Poucas pessoas apareceram realmente, pouquíssimas. E aí foram até indagados por um vereador. Não vou citar nomes que eu não quero ficar dando ibope para vereador. Foi indagado por um vereador, que a população não vem. Mas é difícil a população ir, né? Marca no final de semana e vamos ver então? Marca no final de semana e a gente vê se a população não vai. Eu faço questão de colocar nas minhas redes sociais, todas as redes sociais, tanto o Movimento Reclama Patos, quanto de outros movimentos, contactar outros movimentos para chamar a população para ir. Eu garanto que no final de semana, a maioria da população vai ir. Aqui não estiver trabalhando, porque também no final de semana também se trabalha, né? Afinal de contas é mais fácil para o vereador ir, porque aquilo ali é o trabalho dele. Mas para a população fica mais difícil. Então fica aí esse questionamento para as próximas audiências públicas. Eu sei que vão falar que teve audiência pública, que foi no final de semana, que não foi. Mas esta específica, que eu estou comentando, não foi. Foi num dia de semana e realmente deu para ver que não dá para a população ir. Então vamos repensar aí, quem sabe, a próxima audiência pública. Vamos falar agora, de parece até piada, do Hospital São Lucas. O Hospital São Lucas, ele ameaçou fechar as UTIs neonatal no dia 18, que a gente pegou até a reportagem
do Patujá. Aí vazou uns áudios, umas mensagens no WhatsApp, né, de conversas de que iriam fechar a UTI. Aí, no entanto, numa audiência pública que foi debatida a saúde de Patos de Minas, no dia 11 de setembro, foi dito pelo empresário Sérgio Piau que as UTIs neonatais estavam em funcionamento e em ótimo estado. Parece piada. Não é o Patos Comédia, mas parece piada. Por quê? Porque nesse documento que a gente vai mostrar agora, esse documento mostra que... Eu acho que não era esse documento, gente, mas tudo bem. Também não era esse, mas deixa pra lá. Eu acho que eu errei a documentação na hora de mandar. Não interessa. A questão é a seguinte. A questão é que na ata da audiência, que foi feita em 11/9, ele disse que as UTIs neonatais estavam em ótimo estado, em funcionamento. E aí, dia 18, ele já falou que não, que já estavam ruim, que teria que fechar, talvez porque o áudio vazou. Aí parece assim, uma coisa engraçada. Não parece que é uma pressão para a prefeitura liberar dinheiro? Parece não. Foi. Porque, agora sim, esse documento aqui, ele comprova, foi pego até no site da prefeitura, ele comprova exatamente isso. A prefeitura antecipou, logicamente a gente sabe, não tá dando recurso extra, mas fez uma antecipação do recurso que seria pago em outubro para o Hospital São Lucas. Porque o recurso, o montante total, a gente está aqui no site da prefeitura, é 1.200.656,38. Então, esse recurso seria pago em outubro de 2019. Mas eles anteciparam esses 700 mil, provavelmente, porque foi dito pelo Hospital São Lucas que não tem condições, que não teria condições, tal. Tanto é que no dia da audiência pública, o prefeito demonstrou uma lista de coisas que o São Lucas estava pedindo para a prefeitura ou iria dar esse problema com as UTIs neonatais. Só que parece piada, porque em 7 dias saiu de ótimo, de bom estado, de hospital municipal, porque isso tudo que eu estou falando está tudo lá no documento da audiência pública que foi feita em relação à saúde. Foi dito tudo isso em relação ao Hospital São Lucas. E em 7 dias, bum! O hospital, a UTI, vamos fechar, a UTI neonatal, porque já não serve. Estranho. Me aparenta que isso foi mais um modo de pressionar a prefeitura e pegar esse dinheiro antecipado. Isso é muito engraçado. Mas tudo bem. Vamos para a próxima, para mais uma. A decisão do Ministério Público sobre o vereador Lázaro Borges chegou ao Departamento da Polícia Civil. E agora vai ser dado prosseguimento pelo Dr. Flávio. E a gente vai continuar acompanhando e esperando que a justiça seja feita, né? Se ele for inocente, que assim seja, mas se for culpado, que pague pelos crimes. Então, para quem ficou falando de que porque a documentação nunca chega, porque a documentação está errada, que a documentação está assim, está assado, ela já chegou na Polícia Civil e já está dando encaminhamento aos procedimentos. Então, vamos lá, né? E para finalizar, a gente vai falar sobre as queimadas nos lotes. A gente recebeu uma denúncia do Wesley. Ele reclamou sobre os lotes sujos no bairro Sorriso. E que, para piorar, alguém colocou fogo. Agora a gente não sabe se foi o proprietário que colocou fogo, se foi outras pessoas que colocaram fogo. Mas a gente tem que ver pelo bom senso, né? A pessoa coloca fogo, ela não está nem pensando nos seus próprios vizinhos. Porque os vizinhos, como o Wesley mesmo falou, tem crianças pequenas, tem pessoas idosas com problemas respiratórios. Então, assim, a pessoa chega lá e coloca fogo. Isso sem contar que pode ocorrer uma coisa pior. A gente não sabe, de repente se alastra demais, de repente olha só como está próximo da casa. Então pode ser que pegue fogo numa casa, a gente nunca sabe. Na rede elétrica, destrua a rede elétrica, a gente nunca sabe. Então, são para duas pessoas. Uma é para o município. Vocês falam que fiscaliza. Então vamos fiscalizar não só o centro, vamos fiscalizar lá o bairro Sorriso.
O Wesley falou com a gente, tá lá, vamos fiscalizar lá? Vamos fiscalizar também, não só o bairro Sorriso, mas como toda a periferia de Patos. Porque fiscalizar no centro é fácil, né? Mas vamos fiscalizar no entorno e não posso ser hipócrita de falar, que isso aqui é só culpa da polícia, não, da falta de fiscalização. É culpa da população. O fogo não apareceu ali por aparecer, entendeu? A população também tem que ter bom senso que a gente vive em comunidade, gente. Se a gente vive em comunidade, a lógica é que a gente respeite o próximo. O mais próximo de você é quem? Seu vizinho. Então vamos respeitar o vizinho, porque assim a gente consegue viver numa comunidade e viver bem, entendeu? Respeitando uns aos outros. Colocar fogo assim em lote, a gente sabe que vai subir labareda, vai sujar a casa do vizinho, se não der problema respiratório, vai sujar, sei lá, a roupa no varal, o que seja. São poucas coisas, ou são pequenas coisas, mas que realmente fazem uma diferença muito grande para as outras pessoas. Então, assim, vamos tomar cuidado com isso. Não tem necessidade de tocar fogo. Vamos chamar a prefeitura, então, pede auxílio da prefeitura, mas chegar e começar a tocar fogo em tudo, aí não adianta, né? Aí a população não aguenta. Deixa eu só ver aqui que o pessoal está mandando mensagem aqui. Pois o nome dele é Hamilton. Ele falou até que a gente está falando da menina Agatha e tal. A menina Agatha, na verdade, Hamilton, foi só para dar uma introdução em uma polêmica gigantesca que fizeram em cima disso. Lógico, a criança que morreu. Mas, realmente, a gente não tem os nomes. Infelizmente, eu não vou ser mentiroso de falar que não conseguia, não sei o quê. A gente não tem os nomes de quem foi preso na operação hoje do GAECO. Acho que todo mundo já está sabendo, está em todas as notícias. Então, assim, mas eu te prometo que a próxima vez, na próxima live que a gente tiver, eu vou trazer esses nomes para você, entendeu? Isso eu te garanto. A gente vai correr atrás de achar esse nome e conseguir fazer isso. Não se preocupa não. Vamos para a próxima aqui. A próxima é o seguinte. É a moção de aplauso do cidadão. Normalmente, a moção de aplauso deveria ser feita, né, para o contribuinte, pagador de imposto, e não para apadrinhado, para amigo dos amigos, o que normalmente é feito aqui em Patos. Por isso a moção de aplauso hoje do cidadão vai para uma classe que é desmerecida, os vendedores. Eu sei que muita gente vai falar, mas vendedor trata a gente mal, vendedor não quer saber da gente, não fala direito com a gente, mas a questão é a seguinte: o vendedor, ele tá ali o dia inteiro em pé, entendeu? Ele tá ali lutando pelo pão dele. Se ele não consegue vender, pode ser que ele não receba um salário integral, ou pode receber só um pedaço do salário. Então, assim, a moção de aplauso hoje vai para os vendedores, porque eles têm que aguentar também muita gente mal educada, entendeu? Muita gente que, por condição financeira, os humilha. Então, assim, vendedores, parabéns para vocês, entendeu? Vocês merecem salva de palmas, merecem realmente a moção de aplauso do nosso movimento. E agora a gente vai para a participação dos internautas. Deixa eu só abrir aqui a participação do internauta. Primeiro, quem vem é o... Se eu não me engano é o Lucas. Deixa eu ver aqui. Isso, o Lucas. O Lucas mandou uma mensagem pra gente nas nossas postagens. Ele falou: Dr. Piau do São Lucas também demitiu um monte de funcionários. Ficaram poucos lá. E nem pagando os que provavelmente, ele falou, demontou, mas ele falou deve ser demitiu, ele está. Cortou até o café da tarde de quem foi mandado embora. Ou seja, mais uma reclamação demonstrando como está a situação lá no São Lucas, né? Vamos para mais um. O Júlio. Olá, bom dia. Queria ver com vocês se teria como publicar na página a situação na Avenida Marabá, onde os ônibus param perto dos condomínios, não tem nenhuma faixa de pedestre e tem vários estudantes na parte da manhã e tarde e é muito perigoso para atravessar. Realmente, eu concordo com o Júlio. Eu acho assim, a gente sabe que a Marabá ela vai ser reformada, mas, no entanto,
Uma faixa de pedestre poderia ser pintada lá, entendeu? Pelo menos para auxiliar a travessia dos estudantes. Só que, como tudo, só vai acontecer quando acontecer uma tragédia. Quando alguém for atropelado lá, aí as pessoas vão falar, nossa, precisava de uma faixa de pedestre. Mas é uma coisa lógica. Se você tem a parada de ônibus, você coloca uma faixa de pedestre. Logicamente, a gente sabe que a Marabá vai ser reformada, vai ter muita mudança na Marabá, mas eu acho que a faixa de pedestre ela pode ficar por enquanto, entendeu? Acho que a vida das pessoas é mais importante do que um pouquinho de recurso, um pouquinho de tinta para pintar lá a faixa de pedestre. Apesar que tem quebra-molas lá, mas mesmo assim. Vamos pro próximo. Esse aqui é grande, é da Márcia. Pessoal, infelizmente eu estou ali, ela quer dizer do Hospital São Lucas, há 16 anos, faço hemodiálise e nunca teve uma melhoria ali. Está cada dia pior e sabemos que é a verba da hemodiálise que mantém aquilo lá. Ela continua falando do Hospital São Lucas. Só que a verba só que a verba é para hemodiálise, não para manter um hospital inteiro, que não tem boa administração. As enfermeiras da hemodiálise estão sem pagamento. A Márcia está falando isso pra gente. Elas viraram voluntárias, eu acho que elas estão ali por amor à profissão. Elas estão sobrecarregadas, estão adoecendo porque os colaboradores estão indo lá no hospital receber delas. E elas não têm dinheiro para pagar suas dívidas. Sem que o Dr. Sérgio está na situação delas, deixando de pagar dívidas por falta de dinheiro e ameaçando quem não quiser, assim pode sair. Como pode o Ministério da Saúde deixar uma coisa assim acontecer? Precisamos de uma solução rápida, não pode continuar. Ou fazem alguma coisa para mudar aquela situação, ou fecha tudo de uma vez. E acaba com isso. Ninguém aguenta mais, corre daqui para ali e não resolve nada. E se alguém de pulso firme, que queira nos ajudar, por favor, faça alguma coisa. Só falo uma ali. Não mudou, está ficando pior. Por favor, alguém faça uma caridade e nos ajude. Ou seja, a gente está vendo que a Márcia, que faz hemodiálise lá, há 16 anos, como ela falou, ela relata o que ela está vendo dentro do hospital. Imagine agora como as enfermeiras estão se sentindo. Se você não está recebendo seu salário, você está trabalhando sem receber seu salário, ou você não está tendo condições, o pessoal está indo te cobrar. E mesmo assim, as pessoas estão falando para você, se você quiser, você fica, se você não quiser, você vai embora. Então, assim, será que quem está indo embora está recebendo? Está sendo pago realmente o que tem que receber? Está acertando na carteira ou não? Porque se as pessoas não estão deixando, provavelmente elas não estão recebendo. Então, esse é um problema. A gente acabou de falar que a prefeitura antecipou uma verba de 700 mil. Essa verba de 700 mil, será que vai dar para aguentar mais uns meses? Até outubro? Será que vai conseguir chegar até pagar o resto do dinheiro que a prefeitura já tem disponível para o hospital? Fica a dúvida, né? E fica aí também a reclamação, não a reclamação, mas o pedido da Márcia por ajuda, né? Não só para ela, que você pode ver que ela está falando das pessoas que estão lá trabalhando. Então ela vê a dificuldade das pessoas lá também. Então vamos lá, né, prefeitura? Vamos resolver alguma coisa, porque ficou esse tempo todo sem fazer nada, então foram 3 anos, agora no último ano querer correr desesperado, vamos resolver, vamos abrir hospital municipal, não vamos. Já tinha que ter feito, né? Deixou muito tempo correr, agora ficou mais difícil, mas muito obrigado, Márcio, por mandar aí pra gente e fica os pêsames, né, disso. O Cícero mandou, boa tarde, só um desabafo mesmo, ele decidiu só desabafar. Fui levar meu filho ao mini hospital. Mesmo sabendo da grande demora, mas acho que isso já é fora dos limites, como que eu fico com meu filho por 8 horas esperando com ele, vomitando e tendo diarreia, para ser atendido? Não existe justificativa para isso. E ainda tivemos que esperar muito pelo fato de não ter um pediatra, somente clínico. E então entramos na enorme e descomunal fila que nunca acaba. Bora reclamar mais sobre isso, não tem lógica. Gente, são 8 horas com uma criança passando mal. Isso é desumano. É muito fácil o vereador depois falar assim, mas eu mesmo tenho plano de saúde. Lógico que você tem plano de saúde, a gente paga o seu plano de saúde.
Ou você acha que o seu salário vem da onde? Vem do imposto de cada pessoa, de cada cidadão que está ali sofrendo. Nos hospitais, na UPA, em todos os lugares. Ou seja, o exemplo do Cícero aqui relata muito bem o desespero de um pai que está com 8 por 8 horas esperando, com a criança vomitando e tendo diarreia. E como ele mesmo disse, nada justifica isso. Continua-se o problema de pediatra em Patos de Minas. Volta a falar. É básica economia de mercado. Se você quer contratar um pediatra, mas o pediatra não vem porque o salário é baixo. Aumenta o salário, a economia de mercado. Onde o salário é melhor, o pediatra vai, o médico vai. Agora, você querer pagar um salário baixo, o pediatra realmente não vai. Ele não vai querer ir até lá. Então fica muito difícil assim. Fica essa dica aí do Cícero. Vamos lá, mais um, o Márcio. De novo, do hospital. Do hospital, o pessoal falou muito isso. Está decadente, o Hospital São Lucas é apenas resultado de décadas de péssima administração e ganância dos seus gestores. Chega uma hora que a conta chega, e chegou bem cara. Infelizmente, nós que precisamos do atendimento, ficamos refém desse caos. Mais uma vez, uma reclamação da saúde. Gente, é básico. O primordial do ser humano é ter saúde. Sem saúde, não adianta ter pista, não adianta você ter escola, não adianta você ter dinheiro, porque se você não tem saúde, não adianta nada. Então, assim, as pessoas querem, para Minas, uma saúde. Vamos lá, vamos resolver isso aí. Aí eles vão falar, mas é muito difícil. Não é difícil. O problema é o seguinte, parece que a prefeitura está atrelada ao São Lucas de qualquer forma. Eu entendo que é o único hospital aqui que tem hemodiálise. Mas, e aí? Não dá para fazer um convênio? Não dá para pegar só a hemodiálise de lá, fazer um convênio com os outros hospitais? É só querer. Vamos tentar, vamos resolver. Vamos pagar, paga-se um pouco mais, mas é a saúde da população. Eu garanto que as pessoas no Brasil, elas acham ruim pagar um tanto de imposto que elas pagam, pelo seguinte, ela paga imposto, mas não tem saúde. Aí você tem que ter um plano de saúde. Aí paga imposto, não tem educação. Aí você tem que colocar o seu filho na escola pública ou particular. Aí você vai, tem que colocar câmera em casa, tem que colocar cachorro, tem que colocar segurança. Por quê? Porque não tem segurança. Então, quer dizer, o brasileiro ele vai pagando cada vez mais 2 vezes. Paga 2 vezes a saúde, paga 2 vezes a segurança, paga 2 vezes a educação, e assim fica difícil. Então, acho que assim, o brasileiro não tem problema de pagar imposto alto, se ele tivesse retorno daquilo. Só que a gente vê que não tem retorno nenhum do que tem aqui. Então, fica bem difícil, né? Vamos para o próximo, o Flávio. Ele falou, prefeito tem que esquecer aquele hospital, falando de São Lucas, de novo, mais uma de São Lucas, e fazer um novo. Como cidadão, é minha opinião. Trabalhei lá naquele hospital, sei como é o atendimento, quantas denúncias foram feitas e nada resolveu. E aí vem a história. Fazer um hospital novo ou tentar comprar o São Lucas? Algumas teorias, que as pessoas até falaram, os cidadãos, falaram pra gente o seguinte, se comprar o São Lucas, a gente vai ter que reformar, tem menos gasto e tal. Mas a gente perde leitos. Se fizer um hospital novo, você tem um custo maior, porque você vai ter que desapropriar um terreno, você vai ter que construir tudo do zero, mas você continua tendo os leitos do São Lucas. Aí até aí eu não sei realmente se vale a pena. Talvez se construir o hospital novo e mudar os convênios do São Lucas para os outros hospitais, aí eu acho que a população seria melhor atendida. Agora, se fizer um hospital novo e manter convênios com São Lucas, provavelmente muita coisa que deveria ir para o hospital novo vai ser enviado para o São Lucas. Entendeu? As pessoas vão acabar sendo enviadas para o São Lucas porque, no hospital novo não faz hemodiálise, por exemplo. Mas é a partir do momento que você tem que ter um hospital novo, tem que ter toda uma estrutura para desatrelar a prefeitura do São Lucas. Porque todo esse recurso que vai ser enviado para o São Lucas tem que parar de ser enviado para lá e tem que ser enviado completamente para o novo hospital. Fica essa questão. Segundo o Flávio, para ele, tem que esquecer o São Lucas e construir um hospital novo. Outras pessoas preferem realmente, como o problema imediato da saúde, preferem que seja feito um hospital, ou seja,
reformado o São Lucas e, quem sabe, para o futuro, feito um outro hospital. Mas de imediato seria a compra do São Lucas. Eu já escutei muita gente falando, eles não vão vender de jeito nenhum e é impossível fazer isso. Acho que tudo se conversa. Tudo a partir do momento que você busca o recurso, você consegue conversar. Até porque é o seguinte, para construir um hospital novo, a prefeitura não vai utilizar recurso municipal. Ela vai com certeza ter que correr atrás de recurso federal e recurso estadual. Aí vai depender de quem? Dos nossos vereadores correrem atrás desse recurso, entendeu? E do prefeito também. Só que segundo o prefeito lá no dia do orçamento participativo, ele falou que eu fui em Brasília, mas aí quando eu cheguei em Brasília, o cara me deixou lá no cantinho e eu me senti até acuado. Prefeito, por favor, o Movimento Reclamar Pátio já foi até Brasília. Foi lá nas comissões, conversou com os deputados de Minas. Não é assim. O senhor sabe que não é assim. Se a gente, que é cidadão convencional, a gente não está representando ninguém, entendeu? A gente faz a nossa representatividade. Se a gente fez isso, por que o senhor ficou de cantinho, de lado? Só que o negócio é o seguinte, a diferença é, a gente pensou na população. Então, a gente não escolheu partido 1, partido 2 ou partido 3. A gente foi falar com todos. E a gente teve a resposta deles de oficializar recurso para o recapeamento das ruas. No entanto, a gente passou para um vereador e o vereador não deu a mínima. Entendeu? A gente passou para ele, falou com ele, conversou com ele. Ele falou que ia entrar em contato para oficializar. Entendeu? Logicamente, a gente pediu os valores orçamentários de recurso, para quanto que a prefeitura gastaria fazendo o recapeamento de uma via, por exemplo, para poder a gente oficializar tudo isso e passar para o deputado. Só que nunca foi passado para a gente. Então fica complicado, né? Então, assim, não adianta ir atrás do recurso e não continuar. Dá trabalho ir atrás de recurso? Dá muito trabalho, mas é para isso que os vereadores e o prefeito representam a gente, né? Porque se fosse assim, a gente não precisava deles, a gente ia lá direto e resolvia. Então, assim, ficou em aberto, as emendas seriam agora em outubro, entendeu? O fechamento das emendas, o deputado falou que ainda tinha emenda, ficou em aberto, ninguém falou nada, ficou por isso. Então, acabou que vai se perder isso aí. Aí a gente foi lá e a gente viu o recurso. Por que vocês também não conseguem? Lógico que conseguem. Então, isso não é desculpa. Para o hospital vocês vão ter que pegar, já que vocês estão tendo coragem agora de falar da saúde. Só tiveram coragem agora, 1 ano antes da eleição. Agora parece que a saúde é a vedete. Vocês podem esperar que a saúde vai ser a vedete agora desse ano de eleição aí. Vai ser todo mundo falando do hospital municipal, que vai fazer, que vai acontecer. Pode esperar aí um monte de promessa em relação à saúde. Porque eles já entenderam que a população necessita de saúde. Aí eles vão se aproveitar disso para falar que não, que a gente vai ajudar, que a gente vai melhorar a saúde. Não fez isso em 3 anos, vai fazer em 1, antes da eleição? Me poupe, né? Isso aí não vai acontecer, a gente sabe muito bem disso. Eu não preciso nem ficar falando isso aqui, porque a população sabe disso, é até uma bobagem eu ficar perdendo tempo falando em relação a isso. Mas tudo bem. Vamos para a próxima. Pois é. Então, a questão é a seguinte. Hoje a gente fez um apanhado, entendeu? A gente está testando um novo sistema da nossa live. Já deu para ver que o Hamilton não gostou muito da ideia de a gente ter falado da Agatha, né, e tal, beleza? Opinião de cada um. Eu queria que vocês falassem realmente o que vocês acharam, o que vocês acham que precisa, porque a ideia da live é para vocês. Então, assim, se a gente for fazer live só por fazer, a gente prefere não fazer. Então, a gente quer fazer a live exatamente para vocês terem informação, porque tudo que a gente está falando aqui, a gente tem como comprovar. Tudo que a gente fala aqui é credibilidade 100%. É documentado, tem documento, está tirado, está tudo demonstrado. Cada passo que a gente falou aqui, a gente consegue demonstrar. Então a credibilidade aqui é 100%. A gente espera que, como outras mídias não conseguem demonstrar realmente uma verdade, trazer para a população dados, números e comprovar o que está falando, a gente consegue. Tanto é que o que vocês perguntarem que a gente tem resposta. O que vocês falarem, a gente consegue.
Lógico, o que a gente não tiver, o que a gente não vai conseguir, a gente não vai falar. Igual o Hamilton aqui perguntou sobre o GAECO. Então, não ia falar nada sobre o GAECO ou sobre os nomes das pessoas que foram pegas, porque a gente não tem isso, os nomes. Então, se a gente não tem os nomes, a gente é verdadeiro, a gente fala. A gente não tem os nomes, mas a gente fica com compromisso de na próxima live a gente trazer todos esses nomes, pelo menos os de patos, né? Que eu acho que é mais importante pra gente trazer, principalmente os nomes de patos de Minas. E a gente fica com esse compromisso de trazer para vocês. Hoje foi uma live teste, pra gente ver como é que iam se adaptar, como que as pessoas vão, se gostaram, não gostaram, se preferem de outra forma. Deixe seu comentário, compartilhe e critique, porque com a crítica a gente cresce. Então critique, fala, não gostei disso, você está falando muito baixo, você não está olhando para a câmera, ou os pontos que você trouxe não são interessantes, fale mais disso e de patos, ou mais daquilo. A gente posta na nossa página do Movimento Reclama Patos todos os dias, a semana inteira. Então entre lá, critique, fale o que você acha e compartilhe a nossa live. Ok? Muito obrigado. Por hoje é só. Vai ser uma live um pouco mais curta, mas é isso, gente. Muito obrigado, uma boa noite.